Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Sioncast. Estamos de volta com a nossa série de podcasts sobre oração e missão. Hoje vai ser um dia muito especial. Eu estou aqui com a Tamires, obreira daqui de Jocuncion, há 3 anos. Eu sou a Kevin, se você ainda não me conhece, também sou obreira e missionária aqui em Jocuncion. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o projeto missionário dela e sobre tudo que ela tem construído com Deus no decorrer desses anos na missão. Tamires, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pode se apresentar para o pessoal, fala um pouco da sua história com o Senhor. Sim. Oi, gente, meu nome é Tamires, eu tenho 34 anos, sou nascida e criada em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Como a Kevin mesmo falou, eu estou aqui na base da Jocuncion há 3 anos. Tenho o privilégio de estar aqui servindo, sendo obreira nessa casa, ao qual o Senhor tem alinhado meu coração, meu caráter, e foi de grande importância estar aqui, né, aceitar esse sim do Senhor e esse tempo na missão. E é isso. Tamires, conta pra gente um pouco como foi a sua história de conversão. Como foi que você conheceu a Deus, como que ele cativou o seu coração? Então, é engraçado sobre a conversão, porque eu posso dizer que eu tenho uma trajetória na vida cristã desde os 4 anos, né? Foi assim que eu fui para a igreja, mas converter mesmo, eu posso dizer que eu converti aqui na Sion, né? Porque eu achava que eu conhecia Deus, mas é aquele negócio, eu fazia coisas para Deus, mas não coisas com Deus. Infelizmente, uma vida, né? A gente não pode generalizar, mas uma vida, às vezes, dentro da igreja é uma vida voltada para o serviço e não muitas vezes para o caráter, né? Então, a Sion, ela foi esse lugar onde realmente o Senhor penetrou no mais profundo do meu coração e viu que eu não precisava ser todo o tempo Marta, né? É bom ser Marta, mas o lugar mais importante é estar aos pés dele. Então, o Senhor tirou o meu serviço e falou assim: não, agora eu quero tratar você, a Tamires. E o serviço é só uma consequência do lugar de relacionamento. Então, assim, durante todo esse período eu, né, tive momentos com Deus, mas assim, a experiência mesmo de conhecer a Deus foi aqui na Jocuncion. E como foi que você ouviu esse convite de Deus para estar na missão? Como foi a sua história? Como foi que o Senhor te chamou para, não, agora é hora de você ir para uma base missionária, eu quero que você largue o que você está fazendo e que você foque na minha missão. Então, uma história assim legal, porque muitas vezes as pessoas largam, né? E assim, na verdade, o que Deus falou comigo é que eu precisava entender sobre o propósito, né? Eu estava fazendo fisioterapia, né? Faculdade de fisioterapia. Eu já estava no 4º período, só que eu já estava doida para trancar, porque eu não estava entendendo por que eu estava fazendo fisioterapia. Então, foi quando um grupo, né, de TED foi fazer o prático na minha igreja, e foi a primeira vez que eu conheci sobre missão, assim, né? Eu nunca tinha ido evangelismo e nada disso. A igreja se movimentava, mas eu não me movimentava nisso. Então, foi na Copa de 2014. Então, assim, começou todo aquele período prático e eu fui com eles. Comecei em um evangelismo, comecei em um outro e eu comecei a falar, nossa, missão é legal, né? Então eu comecei a me envolver com eles e no último dia, né, da despedida da equipe do prático, foi quando eu escutei a primeira vez a voz do Senhor muito audível falando, você vai fazer a TED. E assim, eu entrei em parafuso, assim, eu tava, nossa, fazendo faculdade e aí eu falei assim, mas eu nunca senti uma voz, nunca escutei uma voz como aquela. E assim, foi muito forte, eu tive muita convicção como nunca antes. Então, assim, quando o líder terminou de pregar, ele desceu e falou assim: já arrumou sua mala para você ir embora com a gente para fazer essa TED? Então, foi assim que foi tudo muito rápido, né? Eu tinha já convicção, eu tinha entendido que foi o Senhor que estava me chamando, então eu falei com os meus pais, meu pai não aceitou porque ele não é evangélico. Eu falei com minha mãe, falei com meu pastor e foi quando eu fui para a TED, né? Em 2014, aceitei o sim do Senhor para ir para lá. E foi quando assim, quando os meus olhos realmente começaram a se abrir sobre a missão, sobre entender mais do Senhor. Então foi isso.
E aí, depois da ETED, quais foram os outros passos que você deu com o Senhor? Então, e quando finalizou a minha TED, o Senhor falou para mim que eu precisava retornar e terminar a minha faculdade, porque ele ia usar a minha profissão para o reino de Deus. Então, por isso que eu falei que, né, que a minha história é um pouco diferente, porque não tem a ver com eu largar a profissão, mas entender sobre um propósito, né, o que ele queria fazer através da profissão, sabe? Então, a gente não pode achar que aquilo que Deus nos deu como profissão, uma vocação, é algo que muitas das vezes a gente vai ter que largar. Mas a gente precisa entender no Senhor qual é o propósito que Ele quer através disso. E se foi Ele mesmo que direcionou, porque muitas das vezes as pessoas entram pelo dinheiro, ou porque está na moda, mas por que que eu vou fazer tal faculdade, né? Então, isso é um lugar que realmente eu preciso entender qual é a minha vocação e por que que aquilo que Deus está me chamando, né? Então é isso. Sim. Tem gente que acha que para estar na missão não pode ter emprego, não Uhum. pode ter nenhum tipo de formação, não tem para faculdade, tem que largar tudo e que as coisas que fez antes da missão não tem mais utilidade. Sim. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Uhum. Então, depois que você terminou a sua formação como fisioterapeuta, como que ela tem servido dentro do seu propósito na missão? Tem de grande valia, assim, tem sido um presente, né? Porque como antes eu fazia fisioterapia com o intuito também, vamos dizer assim, que de dinheiro, né, de ter algo desse tipo, mas quando eu entendi que através da profissão eu poderia levar o cuidado para as pessoas, levar o amor, que elas não são esquecidas. Você imagina uma pessoa, um idoso que está sem poder se locomover, não tem qualidade de vida, não sabe, não consegue levantar, não consegue andar, coisas básicas do nosso dia a dia. Então, poder ser resposta para essa pessoa também é uma missão, né? Muitos sim. idosos são esquecidos, muitos idosos não têm alegria mesmo de viver, né? Ele acorda todos os dias já com aquela esperança, né? Esperança não, com aquela pergunta: será que hoje eu vou morrer? Então, é como se eu conhecesse Deus da esperança de vida e levar a vida para as pessoas. Então, hoje aqui na Sion, né, poder levar isso para a comunidade, levar a Jocum Sion para as casas, né, levar o reino de Deus para as casas é uma resposta também para que as pessoas vejam, nossa, a missão não é só numa base missionária, a missão não é só num outro estado ou um outro país, uma outra nação, mas é dentro das casas. Então, a missão começa nesses lugares onde eu vejo mesmo, eu tenho compaixão daquela pessoa, sabe? Pela situação que ela tá, e eu entendo em Deus através da oração como eu posso ser resposta para ela. Sim. E muitos dos atendimentos, assim, é muito difícil eu não ter um momento de oração, sabe? Eu vejo o momento certo no qual eu posso entrar. Nossa, vamos ler uma palavra, vamos ter um tempo de oração. O que você quer sobre a oração hoje? E entender que não é só um momento físico, mas é um momento também espiritual de fazer Deus conhecido para aquela pessoa. Às vezes a gente pensa na missão como nação, né? Nações. A igreja faz o culto de missão, então é o culto de falar das nações. Tem que olhar para os continentes, mas a missão não nasce nos continentes, né? A missão nasce nas pessoas, em cada um que vai ser alcançado. É como Jesus no poço com a mulher samaritana, né? Jesus não estava pensando, vou entrar em Samaria e tocar a cidade inteira de uma vez. Ele pensou primeiro, eu vou me encontrar com aquela mulher, porque através dela outros vão ser tocados, né? Então, também ter esse olhar para o indivíduo é muito importante, né? Como missionário, eu acredito que esse papel do seu trabalho e de poder servir as casas tem te ensinado muito isso, né? Mas como você falou da oração, vamos entrar no assunto da oração. Eu acredito que nesse tempo todo que você tem servido ao Senhor e tem conhecido dele, ele gerou muitas coisas em você. Conta um pouco pra gente sobre o que Deus tem falado com você em relação à oração para as nações e para os povos? Sim. Então, não era um lugar que eu me movimentava muito, né? Eu ia para Deus através da oração por pedidos, né? Então, quando eu entendi a importância do lugar de oração, que é um lugar de relacionamento, tudo ficou muito mais leve, né? Eu não ia para Deus só como alguém um provedor, mas eu vou para Deus como alguém relacional. Então, não era, eu entendi que a oração
é um lugar onde que surgem as ideias, onde ele compartilha comigo as ideias dele, né? Então eu fui vendo que, Senhor, o que que o Senhor quer fazer com isso, né? Então a gente foi construindo coisas juntos. E uma das coisas, né, muito importante que, através da profissão, quando eu fui entendendo o que que ele queria, foi a Índia, né? Foi também um lugar onde, assim, quando eu comecei a criar relacionamento com ele, né, até na minha TED, quando eu fui entendendo um pouco mais sobre isso, o meu prático de TED foi na Índia, e eu entendi que, assim, tinha aquela chama no meu coração que não era só um período prático. Algum momento eu retornaria para lá. Mas vamos dizer que ela ficou esquecida, né? Eu fui em 2014, então esse ano faz 12 anos que eu não vou mais na Índia. Então, meio que ela ficou esquecida. Mas como que eu vou poder, então, assim, eu nutrir a Índia, né? Então, quando eu vim para cá e entendi, né? A gente fazendo as escolas de oração, eu entendi que esse lugar de oração eu também estou servindo a nação. Então, assim, primeiro eu fui para arrependimento, né? Porque como que eu quero alcançar a nação, mas eu não começo a orar, entender o coração de Deus, sabe? Então, muitas das vezes a gente tem esse lugar que eu só vou servir quando eu estiver lá. E essa é a importância do lugar de oração. Enquanto eu não estou lá, mas eu posso estar servindo no lugar de oração. Então, saber quais são os pontos de oração, né? O que está acontecendo atualmente lá, o que eu posso estar fazendo para servir o coração de Deus, sabe? Deus, o que o Senhor quer para essa nação, sabe? O que o Senhor deseja que eu faça. Então, crescer nesse lugar de oração me fez crescer também como pessoa para entender o coração de Deus sobre o que o Senhor pensa sobre esse lugar, sabe? E me fez crescer também como profissão, como pessoa, como realmente uma pessoa que ama o Senhor, sabe? Eu entendi mais uma vez que não era sobre trabalho, era sobre relacionamento que eu tinha com o Senhor e assim, através desse relacionamento eu sirvo essa nação. Uhum. E como o lugar da oração mudou quem você é em relação ao coração de Deus para você e em relação ao coração de Deus para a Índia? Porque eu acredito que quando você pisou lá, você teve as suas ideias, concepções, mas como tudo isso mudou quando você começou a orar e começou a ouvir que a intenção de Deus talvez não fosse exatamente igual ao que você estava enxergando lá? Eu fico emocionada, porque no lugar de oração a gente sente o coração de Deus. E quando Deus compartilhou sobre a perseguição, quando Deus compartilhou sobre a idolatria, eu comecei a entender mais que, mais uma vez, não é sobre trabalho, é sobre aquilo que entristece o coração de Deus e Ele espera amigos que Ele possa compartilhar essa dor. Então, ver um lugar que tem mais de 33 milhões de deuses, que tem templos de tudo quanto que você puder imaginar, e Deus não tem um espaço real no coração das pessoas, é assim, não, Deus, eu tô aqui para você compartilhar. E isso me fez entender um pouco mais sobre não olhar só para mim. Eu crescer, foi o que eu falei, a gente cresce nesse lugar, às vezes, querendo Deus, que Deus nos sirva, mas o lugar de oração é eu estar servindo ao Senhor. Então, as salas de oração me fez isso. Nossa, o Senhor tem assim a graça de compartilhar uma oração, uma palavra, e eu não vou orar, né? Então, Ele está compartilhando comigo o coração dele e eu tenho que servir Ele através desse lugar, né? Dar resposta para Ele. Então, me fez crescer nesse lugar que eu não posso só olhar para mim. Eu preciso olhar para os povos, eu preciso olhar para as nações, mas eu preciso olhar para Ele, porque Ele está sentindo. Sim. Eu lembro de Davi nos Salmos, né? Que ele fala que aquele que tem uma aliança com o Senhor compartilha os segredos do coração dele. Sim. Então eu acho que esse lugar da oração é onde essa aliança com Deus é zelada, né? É guardada, é protegida, é cuidada, é onde você mostra para o Senhor, olha, eu não tô com o Senhor só por aquilo que você tem para me dar, mas eu tô aqui porque eu amo a sua presença, né? E é o mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, ter um coração entregue para Ele.
Quando a gente tem um coração entregue para Ele, Ele vai falar aquilo que importa para o coração dele. Sim. Assim como Ele falou com Abraão, será que eu posso guardar aquilo que eu vou fazer do meu amigo Abraão, do meu servo Abraão? Então, o Senhor escolhe pessoas, né? Assim como te escolheu para compartilhar os segredos do coração dele relacionado à Índia. Uhum. Mas a Índia tem uma imagem na mídia, tem uma imagem na internet, e infelizmente não é uma imagem tão boa, né? Uhum. Por conta do que é divulgado da cultura da Índia. Sim. Mas o que você teria para compartilhar com os nossos irmãos sobre a realidade da Índia hoje em dia, principalmente a realidade da igreja, que não é tão falada, né? Sim. Infelizmente, como você falou, né, é mostrado só o lado ruim da Índia, né? Tem sim o lado da sujeira, tem o lado mesmo, né, pobre, vamos dizer assim. Mas eu acho que o único momento em que mostraram realmente a beleza também da Índia foi na novela, né? Mas assim, a Índia é um país muito bonito, é um país também rico, assim, né, em belezas, tem uma parte bem bonita. E isso não é falado, né? Não é divulgado. E eu pude ir numa praia assim lindíssima lá, onde eu vi muita beleza de Deus, né? Eu vi golfinhos, assim, foi uma praia muito bonita. E, e assim, a igreja em si é uma realidade muito triste, assim, porque infelizmente, como eu disse, é um lugar que tem bastante idolatria. Ainda há esse sincretismo dentro de algumas igrejas, sabe? A gente vai em lugares, né, como eu já fui em algumas casas lá, que as pessoas falam que são cristãos, mas tem a imagem, né, de Shiva, tem as outras imagens lá. Então, não é uma verdade de um evangelho genuíno, né? Essa mistura, né, de religião. Então, assim, a importância mesmo da gente ser resposta para esse lugar. E principalmente na parte norte, né, onde a perseguição é muito forte, né? Eu compartilhei com vocês, né, obreiros, há pouco tempo que houveram pessoas que foram mortas, que estavam a caminho da igreja, né? 3 pessoas faleceram. Então, assim, o governo de lá tem a lei, né? Uma lei, eu esqueci o nome da lei no momento, mas é uma lei que eles não aceitam outras religiões a não ser o hindu. Então, quando você não faz parte dessa lei, ou você é preso, ou você é torturado, né? Então, assim, é algo que realmente é uma realidade. Então, a gente precisa realmente orar, né? Enquanto igreja brasileira, enquanto pessoas que realmente se importam com outros irmãos, para que realmente o evangelho chegue nesses lugares. Tem lugares lá, né, principalmente perto do Himalaia indiano, que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, né? São aldeias bem distantes, aldeias, sabe, bem pobres, né? Vilarejos que não ouviram ainda. A Índia está no primeiro lugar como o PNA, né? Que é povos não alcançados. Então a Índia está nesse ranking. Então da gente não tem como a gente, né, uma base missionária não olhar para a Índia, porque ela está em primeiro lugar. Então, se ela está em primeiro lugar, qual tem sido a nossa resposta em relação a isso, né? Se eu não tenho, vamos dizer assim, um chamado específico, mas eu posso orar, como a gente falou. Então, para que alcance esses lugares, né? Essas aldeias, para que também a igreja se posicione e realmente ela veja o Senhor único e verdadeiro, não tem outros deuses. Então essa é uma realidade dura, é uma realidade que realmente assim consome meu coração, Senhor, e aí, né? Porque é algo que é muito forte, né? Tanto a idolatria, né? Tanto a parte dos sacrifícios também é algo muito forte lá, né? Então, a gente como igreja, a gente precisa se posicionar e olhar para esses povos não alcançados, assim como a Índia está em primeiro lugar. Como você tem pensado em servir a Índia? Como que vai funcionar a parte do projeto que Deus tem compartilhado com você? Então, é uma pergunta, assim, bem interessante, porque a gente pensa muito com a nossa mente ocidental, né? Por mais que eu fui lá, eu não tinha noção nenhuma ainda de nada, né? Do que realmente Deus ia compartilhar, porque eu estava só no período prático, Deus só falou realmente da Índia em si, depois quando eu retornei, né? Então, é algo muito diferente, né? Lá não tem essa liberdade de ir e vir aqui,
esses acessos às casas, mas o que o Senhor compartilhou comigo através do projeto é que a minha profissão também é alcançar a Índia, né? E a Índia é um lugar que eles amam massagens, óleos, né? Todo esse lugar eles são muito adeptos dessa parte natural, que é algo que eu também gosto bastante. Mas eu tenho orado e tentado entender em que local específico, né? Assim, onde o Senhor quer que eu comece. Mas o que eu quero mesmo é que através da profissão eu consiga entrar em alguma casa, sabe? Começar nesse lugar mesmo de relacionamento, né? Porque eles são muito hospitaleiros, mas também, assim, eu não posso falar abertamente que eu sou cristã. Uhum. Então, vai ser algo que a profissão vai ser esse lugar mesmo de como fosse uma porta aberta para o evangelho entrar. Então, opa, se eu já estou dentro da casa, aí sim eu vou poder compartilhar, né, de pouco a pouco, não talvez como a Bíblia, mas vivendo com uma forma de princípios, de valores, como eu falei no começo, né, levando cuidado e cura, e que através disso eu vou ver no momento certo de como falar, né? Então, seria através disso, né? É, eu quero também, talvez, abrir um Pilates, porque eles gostam, né, desse lugar também de exercícios, então eles são muito voltados para isso. Então, assim, só indo lá para ver, mas eu sei que vai ser através da fisioterapia. Um discipulado através do testemunho, né? Isso. Vendo o seu caráter. Uhum. E atualmente, nos povos não alcançados, a única porta aberta que se tem realmente é através das profissões, né? Sim. Muitos missionários têm feito formações para conseguir entrar nesses países, porque com um visto religioso, assim dizendo, hoje em dia não tem acesso Não. nesses lugares, em povos não alcançados, em países perseguidos. Então, realmente, a profissão tem sido uma porta aberta, Sim. dada pelo Senhor, né? Eu acredito que foi por isso que depois da TED o Senhor falou, termina a sua faculdade. Que às vezes a gente está olhando aqui e Deus está olhando lá na frente o que Ele vai querer fazer, como Ele vai querer formar. É só assim, chamando, vamos dizer assim, a atenção sobre isso, né? Talvez você que está escutando esse podcast e tem mesmo essa dúvida, né, da minha profissão, né? Vá para o Senhor e entenda porque não há separação entre o secular e o sagrado, né? A sua profissão também é um lugar sagrado para o Senhor, onde o Senhor pode se fazer conhecido, seja você advogado, seja você dentista, seja você marceneiro, seja você o que for. Deus, através da sua profissão, pode se fazer conhecido. Então, não ache que só porque você fez sua faculdade e Deus te chamou para missão, e talvez isso não vai ser usado. Mas é o lugar de oração que você vai descobrir se isso vai ser, sim, um lugar de propósito para você, assim como Deus fez comigo. Então, a gente tem que tirar essa imagem, né, essa dicotomia de que, não, a minha profissão não é algo, eu preciso ter tempo para Deus. Mas não, tudo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor. Então Deus conhece o nosso coração, né? Então Ele sabe que quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou fazendo fisioterapia, eu estou glorificando o nome dele. Então, assim, uma das coisas que confortou muito meu coração quando eu li foi no livro da Darlene, né? Ela fala também sobre isso. Então, a Darlene fala que podem ter missionários marceneiros, podem ter missionários professores, podem ter missionários jogadores de futebol. Então, assim, entenda a sua vocação e faça Deus conhecido, né? Não ache que você não é missionário, né? Então, isso é um lugar mesmo de certeza e convicção e identidade daquilo que Deus te chamou. É verdade. Agora, para a gente encerrar, você poderia falar maneiras que a gente pode abençoar a Índia em oração, servir essa nação? Talvez quem está ouvindo aqui agora teve os olhos abertos pelo Senhor para uma realidade que não conhecia e está se perguntando, né? O que eu posso fazer então aqui onde eu estou para servir essa nação que está em primeiro lugar, né, no ranking de povos não alcançados? Então, como que a gente poderia orar? Você podia dar alguns tópicos de oração, maneiras que a gente pode ajudar e contribuir? Sim, eu acho que o primeiro tópico é isso, o envio de missionários, né? Essa real importância desses envios de missionários, onde eles vão fazer o Senhor conhecido lá, porque a Índia é também o primeiro lugar do país mais populoso, então passou da China, né? Então
é um país enorme, precisa, né, precisa de muitos, e também sustentar esses missionários em oração que já estão lá. Eu tenho muitos amigos que já estão lá, e eles falam, Tamiles, a dificuldade maior é de trabalhadores, porque é muito trabalho e são poucas pessoas, sabe? E o terceiro também mais importante é os próprios indianos terem essa revelação, né, do evangelho verdadeiro, para que aqueles que já se converteram não tenham um evangelho com sincretismo, que eles realmente reconheçam só Cristo como único Senhor, para que não haja mistura com o hindu, com o islamismo, né, que também é muito forte lá, mas para que eles consigam entender o evangelho verdadeiro e ser pessoas que vão evangelizar. Então, para mim, esses três pontos são mais importantes, né? O envio de missionários, né? O sustentar em oração desses missionários que já estão lá e para que os indianos também possam conhecer o evangelho verdadeiro e genuíno que é Cristo. Amém. Muito obrigada, minha amiga. Nada. Que Deus abençoe a sua vida Amém. e que Ele continue gerando esse amor pela Índia e formando Cristo em você. Amém? Obrigada. Eu quero agradecer você que está aí ouvindo ou assistindo a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, nós temos outros podcasts já gravados no nosso canal. Então, se você quiser continuar ouvindo sobre outras nações, sobre outros projetos, outros assuntos, acesse o nosso canal e acompanhe esse trabalho que a gente tem feito aqui em Joconsion de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido nas nações. Muito obrigada. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhar com outros irmãos, para que eles também possam se engajar nessa missão da Índia e também Amém. possam orar e interceder pelos missionários e pelos indianos. Deus abençoe, muito obrigada. Tchau, tchau. Agora você quer uma que os pessoal Tá.